Olá, alunos dos nonos anos, aqui é a professora Elisângela de Língua Portuguesa. Vamos fazer a correção da aula 8 da semana anterior. Eu peço que vocês abram a apostila na página 38 e acompanhem comigo. Então, aqui nós tínhamos como conteúdo a oração subordinada. Expliquei para vocês, então vamos resolver aqui esses exercícios. Releia as frases a seguir. Faz mais de 10 anos que o senhor publicou seu primeiro livro, A Procura da Felicidade. Faz mais de 35 que conseguiu o estágio que foi o ponto de partida para mudar sua vida. Hoje nós temos novos desafios. Exercício 1. Circule os verbos nas frases acima. Então, aqui está sublinhado, mas era para vocês circular, tá bom? Então, aqui, na primeira, faz e publicou. Na segunda oração, faz, conseguiu, foi, mudar. E na 3, temos. Com relação à estrutura, o que há de diferente nas frases? Então, a diferença é a quantidade de verbos. Aqui tenho 2 verbos, tenho 2 orações. Então, aqui eu tenho 4 verbos, tenho 4 orações. Aqui eu tenho um verbo, tenho uma oração, tá bom? Assinale, exercício 3. Assinale qual ou quais dos períodos apresentados pode ou podem ser classificado ou classificados como composto ou compostos. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, 1, 2 verbos. Então, aqui, período composto. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 verbos, período composto. Aqui eu tenho apenas um período simples. Então, era A1 e A2, tá bom? Só fazer um xizinho aí. Exercício 4. Analisando o sentido das orações do período composto, é possível dizer que elas são independentes? Justifique sua resposta. Não, não são independentes. As orações são dependentes uma da outra, porque cada uma delas sozinha não apresenta sentido completo ou coerente. Então, vamos lá. Quando eu tenho aqui, eu tenho 2 verbos, né? Tenho 2 orações, elas não são aqui, nesse caso, né? Independentes, não. Uma está dependendo da outra. Então, vamos lá. Se eu ler só a primeira oração, faz mais de 10 anos. Faz mais de 10 anos o quê? Né? Que o senhor publicou o seu primeiro livro, A Procura da Felicidade. Então, para que a oração principal aqui tenha sentido, né? Eu precisei de uma outra oração, tá? Então, vamos aqui ver essa. Faz mais de 35 que conseguiu o estágio. Vamos por parte, então. Faz mais de 35. Faz mais de 35 o quê? Que conseguiu o estágio. Mas ainda não tem sentido, que foi o ponto de partida para mudar sua vida. Então, está tudo aqui, uma dependendo da outra, tá? Sozinhas elas não têm sentido completo, tá bom? Observando aí os períodos compostos, tá? Deixando bem claro. Aí, na página 39, nós tínhamos oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então, é aquela oração que exerce uma função sintática de sujeito em relação à oração principal, tá? Exercício 5. Releia a frase retirada do texto. Sair dali virou seu plano número 1. Destaque os verbo ou verbos da frase. Então, nós temos aqui 2 verbos, sair e virou. Então, vocês tinham que destacar. Considerando o número de verbos da frase, pode-se afirmar que se trata de um período simples ou composto? Composto, porque eu tenho 2 verbos. Tá? Indique as orações que formam o período. Então, primeira oração, sair dali. Segunda, virou seu plano número 1, tá? Então, vocês tinham aqui 2 orações. Segunda frase, o que virou seu plano número 1? Sair dali, né? Virou seu plano número 1, o que? Sair dali. E qual a função que a oração indicada no item anterior desempenha quanto a oração virou seu plano número 1. Então, ela tem uma função, né? Então, qual é a função? De sujeito, porque aqui, virou seu plano número 1, né? Não tem sujeito aqui. Então, a outra oração só pode ter função de sujeito, tá? Então, aqui vocês tinham explicação, eu expliquei para vocês o que era essa oração subordinada substantiva subjetiva. Aqui é a explicaçãozinha. Vamos para o exercício 6. Reescreva os períodos a seguir
substituindo o sujeito por uma oração subordinada substantiva subjetiva de sentido correspondente. Então, aqui, ó, a foto de um buraco negro é um feito extraordinário. Aqui eu tenho apenas uma oração, ó. A foto de um buraco negro é um feito extraordinário, um único verbo, uma única oração. Eu tenho que transformar isso em uma oração subordinada substantiva objetiva. Então, eu tenho que ter 2 verbos. Então, eu vou dar uma sugestão, ó. A foto, né? Então, eu vou transformar no verbo fotografar. Então, fotografar um buraco negro é um feito extraordinário. Então, ó, criei aqui uma oração subordinada substantiva subjetiva, com função de sujeito, né? Então, o que é um feito extraordinário? Fotografar um buraco negro. Então, o sujeito está aqui, ó, tá? Fotografar um buraco negro. Bom, a B. É possível agora melhor entendimento dos buracos negros. Então, buracos negros, perdão. Então, eu tenho que colocar mais um verbo nessa oração. Então, vamos ver aí, né? Tenho 2 sugestões. Aqui eu não li, mas aqui tem outra, tá? Vocês podem também tirar como exemplo. É possível agora que se entendam melhor os buracos negros. Então, né? Coloquei 2 verbos aqui, ó. Já estava na oração, tá? E coloquei mais um, ó. Coloquei mais um. Entendam, né? Coloquei 2 verbos, transformei aí numa oração subordinada substantiva subjetiva. Outro exemplo aqui, ó. É possível agora entender melhor os buracos negros. Então, ó, eu também coloquei, ó, o entender. Aqui, ó, é que se entendam. Aqui é entender, tá? Depois, mais pra frente, vocês vão entender aí o porquê desses 2 tipos de orações, tá? Depois, a C. Na década de 60, descobriu-se de forma inesperada a existência de um grande número de fontes celestes de raios X. Então, sugestão, vamos colocar então mais um verbo, ó. Na década de 60, descobriu-se de forma inesperada que existe um grande número de fontes celestes de raios X, tá? Então, aqui, ó, descobriu-se e existe, tá? Aí, outro exemplo, na década de 60, descobriu-se de forma inesperada existir um grande número de fontes celestes de raios X, tá? Qualquer uma das 2 está correta. Depois tinha a estrutura básica dessas orações, né? Nós temos 3 tipos, né, de estrutura dessa oração com função de sujeito, tá? Nós ficamos mais focados aqui do verbo de ligação, mas também tem mais essas 2 que eu pedi para que vocês lessem, tá? Para entender. Depois eu volto e explico ela numa outra aula, tá? Exercício 7. Complete adequadamente as orações principais a seguir com uma oração subordinada substantiva objetiva. Então, eu tinha o início, né? E vocês tinham que acrescentar aí essa oração, criar uma oração e completá-la com mais um verbo. Então, aqui, ó, ficou combinado que nos encontraríamos à noite. Então, eu tenho aqui, ó, né, essa estrutura de o verbo ser mais o particípio, né? Verbo ser mais o particípio. Então, aqui eu tenho os verbos e depois eu tinha que acrescentar outro. Destaca-se que essa é a mais importante descoberta do século. Então, também coloquei mais um verbo. Destaca-se e o verbo é. Ficou evidente que essa descoberta vai popularizar conhecimentos astronômicos. Então, acrescentei aqui, ó, mais um verbo, ó, vai. Acontece que se fotografou um buraco negro pela primeira vez. Verbo acontece e aqui o fotografou, tá? Vocês tinham aí que acrescentar mais um verbo. 8. Compare os 2 períodos. É importante que se invista em pesquisas científicas. A intenção é criar o próximo Chris Gardner. A oração subordinada que se invista em pesquisas científicas desempenha a função sintática de sujeito da oração principal em 1? Explique sua resposta. Então, vamos lá.
que eu falei para vocês? Primeira coisa, localizem os verbos, né? Então, aqui nós temos o é e o invista, tá? Então, aqui, ó, o é e o invista. Aí, nós vamos achar a conjunção integrante, que é o que, em alguns casos, pode ser também o se, tá? Aqui é o que. Quando eu encontrei o que, eu já separo, eu passo um risco aqui, ó. Eu separo. Então, essa é a minha oração principal, essa é a minha oração subordinada, tá? Agora, a gente tem que descobrir que função que ela tem. Eu vou olhar a minha oração principal, porque a subordinada exerce uma função em relação à principal. Então, eu olho a minha principal. É importante. Quem que é? Está falando aqui, tem um sujeito fazendo ou recebendo alguma ação? Não tem. Se eu não tenho o sujeito aqui na minha oração principal, ele só pode estar na minha oração subordinada, tá? Então, aqui ele está fazendo a função de sujeito, tá bom? Então, é importante que se invista em pesquisas científicas. Então, como eu não tenho sujeito aqui, ele só pode estar na minha oração subordinada. Então, a resposta é sim. A subordinada indicada é subjetiva. B. A oração subordinada criar o próximo Chris Gardner desempenha a função sintática de sujeito da oração principal em 2? Explique sua resposta. Então, vamos lá. A intenção é. O que é? Né? Primeiro eu acho o verbo, é o é. O que é? A intenção. Então, a quem o verbo se refere, eu chamo de sujeito. Então, o sujeito já está aqui. Se o sujeito já está aqui, aqui não está tendo uma função de sujeito, tá? Então, a resposta é não. Essa oração principal já apresenta sujeito, no caso, a intenção. C. Se a oração subordinada não desempenha a função de sujeito da oração principal, qual é a sua função? Então, analisando aqui a 2, tá? A sua função, né, em 2, a oração principal é formada por sujeito e verbo de ligação, faltando-lhe o predicativo do sujeito. Esta é a função da oração subordinada. Então, ela está com a função de predicativo do sujeito, tá bom? Depois, a 9, as orações subordinadas substantivas que aparecem nos períodos abaixo são todas subjetivas, exceto, então vocês tinham que olhar a estrutura, né? Aqui vocês têm as 3 estruturas, ó, verbo de ligação e o predicativo do sujeito, né? Depois vocês têm o verbo unipessoal ou então o verbo ser mais o particípio. Então, vocês tinham que observar essa estrutura e aí achar qual que não estava cumprindo essa função de subjetiva. Então, a resposta é a alternativa C, tá? Ela não apresenta nenhum daqueles 3 itens ditos lá anteriormente, tá? Vocês tinham que justificar a sua escolha. Então, vou ler a sugestão aqui, ó. Em C, há sujeito ainda que oculto, o tu, na oração principal. Logo, não há como a oração subordinada ser substantiva subjetiva. Nesse momento, né, não é necessário que vocês percebam que a subordinada nessa frase desempenha a função de objeto direto. Por enquanto, não é importante. O que é importante é que vocês saibam, né, que aqui tem sim um sujeito, era o tu. Ele está oculto, né? Mas tu ignoras quanto custou o meu relógio, tá? Então, já tem sujeito nessa oração. Então, não podia estar realizando, né, essa função de sujeito, ok? Agora, na página 42, vocês tinham as orações subordinadas substantivas objetivas diretas, aquelas que exercem a função de objeto direto. Quando vocês olham essas orações, vocês vão perceber que ela tem sujeito e que ela tem verbo. E que esse verbo, ele exige um complemento. Ele é um verbo transitivo. E ele exige um complemento e o seu complemento, a relação entre os dois não tem preposição. Então, ele é um verbo transitivo direto. Então, a oração subordinada vai ter a função de objeto direto, tá?
Então, vamos ao exercício 10. Leia a frase e assinale a afirmação incorreta sobre ela. Então, a frase é essa: eu digo que nunca fiquei milionário. Vamos achar os verbos? Então, aqui primeiro, digo e fiquei. 2 orações, período composto, tá bom? A frase é um período composto por 2 orações? Correto, né? Acabei de dizer, ó, digo, fiquei. 2 verbos, 2 orações, período composto. O verbo dizer é transitivo direto nesse contexto? Eu digo o que? Sim, ele é um verbo transitivo direto, essa está correta. Que nunca fiquei milionário exerce função de sujeito da oração principal? Não, o sujeito já está aqui, ó, o eu, né? Eu digo, né? Então, se eu olhar o verbo aqui, digo, quem que diz? Eu. Então, a quem o verbo se refere, eu chamo de sujeito. O sujeito está aqui, o verbo está aqui, ele é transitivo direto, né? Eu digo o que? Então, a outra oração está fazendo a função de objeto direto. Ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, tá? Então, essa era a incorreta. Reescreva a afirmação incorreta corrigindo-a, tá? Então, como que vocês corrigiriam? Que nunca fiquei milionário exerce função de objeto direto da oração principal, tá bom? Vocês poderiam estar colocando apenas isso. 11. Faça o que se pede em cada item. Reescreva o período composto a seguir, tornando-o um período simples. Então, eu vou ter 2 verbos, eu tenho que tirar um verbo, ok? Então, aqui é o contrário de um outro exercício lá. Aqui vocês têm que tirar um verbo. O senhor acredita que a fórmula da felicidade tenha mudado. Acredita e tenho que tirar alguma coisa. Então, uma sugestão. Ó. O senhor acredita na mudança da fórmula da felicidade, tá? O senhor acredita que a fórmula da felicidade tenha mudado? Então, eu vou pegar essa locução verbal aqui, ó, e vou transformá-la na palavra aqui, mudança, tá? O senhor acredita na mudança da fórmula da felicidade. B. Complete as orações a seguir, criando períodos compostos. Aqui é o contrário. Tem um verbo só, tenho que colocar 2. Isso impede que sejamos felizes. No texto, nós lemos que a vida de Chris Gardner foi tema de filme. Então, perceba, ó, lemos um verbo, foi 2 verbos. Aqui, ó, impede um verbo, sejamos 2. Os jovens já perceberam que precisamos nos reinventar. Então, perceberam e aqui precisamos, tá bom? Então, deixem a apostila em ordem, façam as correções e depois seguiremos aí com a próxima aula. Obrigada, tchau, tchau.